Olá a todos novamente. Na nossa última videoaula nós vamos tratar dos aspectos relacionados à ergonomia do produto. Primeiro de tudo, só para destacar, o engenheiro de produção, ele atua obviamente na otimização de sistemas produtivos, de processos produtivos, adequando equipamentos, máquinas e etc. E nós estamos vendo aqui na nossa disciplina de ergonomia como trabalhar também o aspecto humano dessa relação. Então, uma das áreas de atuação da ergonomia de produção, definidas lá pela ABEPRO, a engenharia de produto, gestão do produto, e nós temos um dos tópicos relativos à ergonomia e segurança do trabalho, que é justamente a ergonomia do produto. Então, vocês, engenheiros de produção, eventualmente se envolverão no processo de desenvolvimento de produtos, ok? E é sempre importante considerar os aspectos ergonômicos quando do projeto desses produtos, ok? É sempre importante destacar também que produtos não necessariamente se referem só a produtos físicos, tá? Então, de repente, um sistema também é um produto. Se você gera uma planilha de análise, uma planilha de controle para que seja utilizada na sua empresa, ou se você utiliza um sistema ERP desenvolvido localmente, etc., isso é um produto. Ok? Então, nós temos aqui, basicamente, produtos que são utilizados em ambiente profissional, ambiente produtivo, tá? Desde sistemas até ferramentas, sejam ferramentas manuais, ferramentas com acionamento automático, etc. E, obviamente, nós também temos os produtos de uso cotidiano, que a gente consome em geral, celular, mobiliário e etc. Eventualmente, vocês se envolverão também no projeto de algum desses artefatos, ok? De maneira geral, a gente pode destacar três aspectos, três qualidades em um produto. A qualidade técnica, a qualidade estética e a qualidade ergonômica. A qualidade técnica é aquela que diz respeito ao funcionamento do produto em si. Então, por exemplo, no caso de um chassi, se ele tem as especificações necessárias para que ele aguente as forças de torção e etc., como ele funciona, todos os mecanismos que promovem o funcionamento adequado dele. A qualidade estética ela está muito mais ligada ao visual. Então, se o produto se ele é agradável, se ele promove sensações no seu utilizador que de outra forma ele não teria. Por exemplo, essa poltrona aqui embaixo, obviamente ela tem um viés muito mais estético do que funcional. Ela foi feita para ser bonita, vamos dizer assim. Ela pode até ter qualidades em outros sentidos. Obviamente, ela tem que suportar o peso do seu ocupante, mas o que se sobressai aí são os aspectos estéticos. E, por fim, os aspectos ergonômicos, que são aqueles relacionados às condições de uso. Então, esse teclado aqui, por exemplo, ele tem uma angulação tal que ele minimiza os desvios de punho durante o processo de digitação. Então, apesar dele ter aspectos estéticos e, obviamente, aspectos funcionais, o que se sobressai aqui são as características ergonômicas, ok? Essa é a proposta principal do produto. Como é que a ergonomia contribui durante o processo de desenvolvimento do produto? Então, o Ichiro Ida ele listou aqui nessa tabela, foi reproduzida, algumas etapas do processo de desenvolvimento e do processo de uso dos produtos e qual é a participação da ergonomia em cada uma delas. Então, na questão da definição, a identificação das oportunidades e da demanda para a criação do produto, qual que é o objetivo, que características ele deve ter e etc. A ergonomia ela vai auxiliar a analisar o perfil do utilizador potencial do produto e também os requisitos. Se os usuários estão esperando algumas qualidades ergonômicas de um produto, nós temos que incluí-las na definição do nosso projeto. No desenvolvimento, o detalhamento aqui, os requisitos do sistema, a arquitetura, quais são os componentes, etc., as soluções alternativas, ok? A ergonomia aqui também vai contribuir analisando as tarefas e as atividades que são efetuadas no decorrer desse uso potencial do produto, ok? Os acionamentos, os controles que são necessários, como é que ocorre essa interface. No detalhamento, que é onde de fato ocorre a especificação mais técnica, o projeto técnico do produto.
Aqui ela vai acompanhar e ver se se enquadra mesmo nos critérios que foram estabelecidos na avaliação do produto. Então, eventualmente em testes, em pré-testes com usuários potenciais para verificar possíveis questões que possam surgir de uso aí, a ergonomia vai contribuir nas metodologias e nas análises, nos testes que são feitos com os utilizadores potenciais. E, obviamente, à medida que o produto é lançado, ele vai para o mercado. Existe aí ou pelo menos deveria existir um suporte pós-venda, né, um acompanhamento desse produto. O ciclo de vida do produto não se encerra aqui, né? E o que acontece? A ergonomia vai justamente avaliar esses produtos existentes, levantar conhecimento para incluir em uma modificação ou um projeto futuro. Ok? Então, aqui também serão realizados estudos das questões de uso dos produtos. Para isso, é interessante a gente abordar um pouquinho mais a fundo esse tópico da usabilidade. A usabilidade ela está relacionada, obviamente, às questões de facilidade de uso de um produto. Ok? Então, é recomendado, a bibliografia recomenda que nós observemos alguns aspectos para que nós possamos avaliar a usabilidade de um produto. É lógico que existem métodos, técnicas e ferramentas específicas para isso, mas de uma maneira geral nós temos que nos atentar a alguns tópicos. O primeiro deles é a evidência, ok? Então, isso tudo é relacionado também com as videoaulas anteriores, mas se vocês pegarem esse objeto, vocês têm uma evidência muito clara, vocês conseguem identificar muito claramente para que ele serve. Né? Como é que vocês utilizam? Uma colher, então você vai separar porções de alimento e levar até a boca, independente da forma como você segure o cabo. Ok? As saídas de emergência, que tem aquela barra de acionamento, aquelas barras também, o próprio formato delas dá um indicativo da forma de uso. Então, vocês empurram a barra, empurram a porta junto e ela abre, ok? Então, é sempre interessante ter isso em mente. Projetar produtos que que o seu modo de uso seja evidente, que o usuário olhe e fale, olha, isso serve para isso, é utilizado dessa maneira. Consistência. O que acontece? Se a gente analisar, por exemplo, os pedais de um automóvel, para que servem os pedais? A embreagem, freio e acelerador. Eles controlam a velocidade do automóvel. Pisou no freio, reduz a velocidade. Pisou no acelerador, aumenta a velocidade. Então, a função de controle da velocidade, ela é consistente entre os pedais, porque a forma de acionamento entre eles é semelhante, ok? Um grande problema ocorreu em versões anteriores do sistema operacional da Microsoft. O que aconteceu? Na versão 8, eles removeram o botãozinho do menu, o menu de início, né? E o que aconteceu? Houve uma reclamação, não por parte de todos, alguns gostam, outros não gostam, mas houve muitas reclamações quanto ao novo formato do acionamento do acesso aos aplicativos no sistema operacional. Tanto é que nas versões posteriores, na versão posterior, melhor dizendo, já foi retornado, foi incluído novamente o botãozinho do início para o lançamento dos aplicativos. Então é importante manter a consistência. Olha, para lançar os aplicativos, eu tenho um menu específico, embora eu possa modificar isso aí, modificar a apresentação da informação e etc., mas eu tenho que ter consistência. Olha, para lançar o aplicativo eu preciso fazer isso. E eu mantenho. Para controlar a velocidade do veículo, eu aciono pedais. Pronto. Isso está mantendo o princípio da consistência. Toda vez que a gente modifica isso, a gente pode gerar atritos ou gerar uma resistência maior à adoção da nova técnica. Capacidade. Então, obviamente, nós temos que considerar as capacidades do utilizador. No momento em que nós estamos dirigindo um veículo, nós temos as duas mãos, a maior parte do tempo, pelo menos, no volante, ok? Então, o que acontece? Os outros acionamentos, aqueles que nós vimos anteriores, por exemplo, do controle da velocidade, ficaram para os pés. Então, foi distribuído esses acionamentos, essas funções, para respeitar as capacidades do condutor, ok?
Então não adianta, por exemplo, encher o painel de mostradores e de informações que vão desviar a atenção, porque, inclusive, nós não temos a capacidade de processar tanta informação ao mesmo tempo. Então, isso é uma capacidade cognitiva, ok? Na questão dos acionamentos, nós não conseguiríamos acionar tantas coisas apenas utilizando as mãos. Então, tem que ser distribuído entre pés e mãos, entre mão direita e mão esquerda e etc. Ok? Compatibilidade. Isso também está relacionado, é lógico que isso tudo está interrelacionado, mas tem que ser compatível com as características dos utilizadores e com o conhecimento prévio. Então, por exemplo, luz vermelha em um semáforo, ou a luz vermelha de uma maneira geral, ela é indicada ela indica atenção, no caso aqui ela indica o sinal de parada. Então, ela já tem uma associação prévia com algumas funções, algumas informações que ela transmite, ok? E a luz verde, a luz para você prosseguir, também tem já algumas associações prévias, ok? Então, é óbvio, se você utiliza o martelo de um determinado fabricante de uma maneira, mesmo que você troque o seu fornecedor e passe a adquirir martelos de outro fornecedor, você espera que seja um uso próximo, um uso compatível, ok? Prevenção de erros. Então, também isso está relacionado aos aspectos ergonômicos que nós discutimos em aulas anteriores. Um exemplo clássico, né? A alavanca de câmbio de muitos automóveis para você engatar a marcha ré, para prevenir que você tente, ou eventualmente até consiga engatar a ré com o carro se movimentando para frente, né? Existem alguns botões ou algum acionamento específico que te impede de fazer isso. Então, para engatar a ré, em alguns modelos, você puxa uma alavanquinha aqui abaixo do câmbio para cima, ou você pressiona o câmbio para baixo, justamente para quê? Para prevenção de erros. Isso está relacionado ao que nós vimos também na videoaula anterior, com caixas de diálogo de confirmação e etc. Então, os produtos, os sistemas que nós estamos projetando têm que ser tolerantes ao erro, tem que prevenir o erro ou, pelo menos, ser tolerante a ele, minimizando os impactos que eles venham a causar. Realimentação. Mais uma vez, utilizando o exemplo do automóvel, quando nós estamos com o freio de mão acionado, uma luz no painel acende. Okay? Então, uma luz no painel, em um dos mostradores do veículo, informa que o freio de mão está acionado. Por quê? Para prevenir que você tente iniciar o movimento do veículo com o freio de mão acionado. Okay? Isso é um dispositivo de realimentação. Acionei o freio de mão, recebo a resposta de que ele está acionado. É um feedback que o sistema te oferece de acordo com as suas atitudes de uso em relação a ele. Então, é óbvio, tem que ser fornecidos feedbacks do que está acontecendo no meu produto, como é que ele está, quais são as condições de uso dele, ok? De maneira geral, o que acontece? Nós temos alguns métodos, algumas técnicas, alguns critérios para desenvolvimento de produto. Por exemplo, o desenvolvimento participativo. Novamente, lembram da ergonomia participativa? Aqui também é a mesma coisa. Nós vamos interagir com os utilizadores potenciais ou os utilizadores de uma versão anterior ou de algum protótipo e nós vamos levantar as características do nosso interesse. Nós temos técnicas para se fazer isso, observação, grupo de foco. Grupo de foco, a observação nós já detalhamos anteriormente, o grupo de foco, ou grupo focal, é normalmente um grupo de utilizadores já com alguma experiência que nós selecionamos para analisar o desenvolvimento de um produto, uma proposta de um produto, por exemplo. Ok? Aqui também eu incluí a pesquisa etnográfica. Por quê? O desenvolvimento de produtos não é um aspecto, uma etapa da vida profissional de vocês e também que vocês vão trabalhar, lógico, toda a vida profissional em contato com outros profissionais. Mas no desenvolvimento de produto existem outros profissionais que eventualmente têm uma visão um pouco diferente, um pouco discrepante da que vocês têm como engenheiros. Por exemplo, o pessoal do marketing e do design.
e muitos outros. O que acontece? Essas áreas do saber, eles trazem também conteúdos e metodologias próprias que eventualmente levantam informações importantes para a gente. A pesquisa etnográfica ela diz respeito aqui à observação dos hábitos dos consumidores, dos utilizadores. Por exemplo, eu peguei uma imagem aqui de um iogurte. Se vocês fossem a um supermercado e tivesse alguém lá com uma prancheta e perguntasse: vocês têm o hábito de lamber esse selinho do iogurte quando vocês removem? Quem aqui responderia que sim? Então, esse é um tipo de pergunta que possivelmente as pessoas responderiam que não têm esse hábito. Mas a pesquisa etnográfica ela visa acompanhar um sujeito, um utilizador, no seu ambiente natural, ali realizando suas atividades cotidianas, em que ele revela eventualmente algum hábito que não seria levantado de outra forma. Ok? Então, essa questão do projeto de produto é uma etapa em que vocês terão que lidar com informações provenientes de diversos campos e que vocês têm que observar diversas características que vocês vão implementar aí no produto que vocês vão comercializar e que eventualmente será decisivo no sucesso do empreendimento. Ok? Com isso a gente termina a nossa videoaula. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado.